A força do agro, Brasil, que dá certo. A ONU não reconhece Taiwan em razão de divergências políticas com a China. Acho que é muito relevante a gente entender o que é a COP primeiro. A COP é a Conferência das Partes, que nasceu na Eco 92, que foi realizada aqui no Brasil. Desde então, os países se reúnem anualmente para discutir as questões atinentes ao meio ambiente. É importante lembrar que Taiwan, inclusive, já teve assento na ONU. Ele foi muito importante na construção desse órgão, antes da Liga das Nações e posteriormente que se consolidou com a Organização das Nações Unidas. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Doutora Celeste Leite dos Santos é presidente do Instituto Brasileiro de Atenção Integral à Vítima, conhecido como Pró-Vítima, promotora de justiça, doutora em Direito Civil, mestre em Direito Penal e idealizadora do Estatuto da Vítima. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Joyce. É um prazer estar aqui. E também com a gente, o Dr. Pedro Pereira Gomes, que é advogado, mestre em Direito Internacional Privado, conselheiro do Instituto Pró-Vítima, participou do treinamento em Logística de Armazéns do Taiwan. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigada, Joyce. Um grande prazer estar aqui. A COP, que é a Conferência das Partes, reúne lideranças e ambientalistas de 196 países. O evento discute e cria regras, obrigações que devem ser cumpridas por todas as nações, inclusive as que não participam da conferência, como é o caso de Taiwan. A ONU não reconhece Taiwan em razão de divergências políticas com a China. Doutor Pedro, divergências à parte, Taiwan busca um assento na COP, né? Porque é importante que territórios, inclusive os não reconhecidos pela ONU, participem das discussões das COPs. Muito obrigado pela pergunta, Joyce. Acho que essa pergunta é muito relevante a gente entender o que é a COP primeiro. A COP é a Conferência das Partes, que nasceu na Eco 92, que foi realizada aqui no Brasil. Desde então, os países se reúnem anualmente para discutir as questões atinentes ao meio ambiente. E na COP3 teve o Protocolo de Quioto, que foi a primeira vez que estipularam-se metas. Com a COP15 houve o Acordo de Paris, onde os próprios países delimitaram as suas metas e aí passaram a seguir. Como Taiwan, embora não seja reconhecido pela ONU um país independente, Taiwan pode ser poderia ser um membro observador nas COPs porque tem uma ingerência maior no governo local, tem um controle maior sobre as políticas públicas voltadas para o meio ambiente e seria mais capaz, de acordo com o Acordo de Paris, a estipular suas próprias metas. Então, por isso, seria importante que países não reconhecidos como independentes pela ONU, embora tenham essa questão política em discussão, pudessem participar, contribuir com as suas próprias políticas e compreender dos outros também o que eles podem fazer para melhorar. Doutora, mesmo como observador, né? Porque existem países observadores, são dois? Atualmente nós temos a Palestina e o Vaticano como países observadores da ONU. É importante lembrar que Taiwan, inclusive, já teve assento na ONU. Ele foi muito importante na construção desse órgão, na época antes da Liga das Nações e posteriormente que se consolidou com a Organização das Nações Unidas. Em 2015, como falou aqui o doutor Pedro, né, na COP21 na França, foi estabelecido o Acordo de Paris que obriga os países a apresentarem metas de redução de emissões. Quais ações, doutora, Taiwan tem implementado para contribuir com os objetivos aí do Acordo de Paris? Eles criaram um gabinete estratégico ligado à presidência da República de Taiwan, visando justamente implementar ações como, por exemplo, até 2050, eliminar a redução de efluentes líquidos. O que isso significa? Significa que, na prática, nós vamos ter uma neutralização das emissões de carbono. Até nessa atual COP que passou, teve uma discussão se seriam só realmente os países devem colocar como meta apenas a redução do carbono ou os demais gases de efeito estufa também. Por isso que vai ser tão importante o ano que vem no Brasil, que vai ser realizado aqui,
que haja um comparecimento maior, porque esse ano ficou um pouco esvaziada a COP no Azerbaijão, poucos países compareceram, até o Brasil não foi, a Argentina foi e mandou retornar o seu representante. Então, é muito importante, porque essas metas obrigam a todos, e não está claro se nós vamos reduzir essa meta para que nós tenhamos até 2050 o máximo de aumento até 2 graus, o ideal é que seja 1,5 grau. Nesse caso, se nós vamos colocar outros como o gás metano, por exemplo, se os países vão estabelecer essas metas. Outra coisa, a Taiwan colocou já a partir do ano que vem a tributação das indústrias deles que emitem gases de efeito estufa. Isso eles sendo um país altamente industrializado e que também assim, é conhecido mundialmente pelos seus chips, seus condutores, é muito importante, porque a partir do momento que eles tarifam a emissão de CO2, isso desestimula a indústria a ser tão poluente e desenvolver tecnologias e alternativas verdes. Isso é muito importante, é claro que só o Estado ele não vai conseguir, isso também depende de uma adesão da população, isso é uma adesão da população em todo o mundo, não só em Taiwan. É importante que a população também comece a se preocupar em fazer parte dessa escala produtiva, então, nós temos que ter desde a produção até o descarte. E as indústrias tenham essa consciência ecológica, até para que cada vez mais nós tenhamos um planeta mais sustentável. Doutor Pedro, como a produção de semicondutores por Taiwan está relacionada às questões ambientais e à sustentabilidade? Taiwan é um país altamente industrializado, é um país que investe em tecnologia, é um país que é um dos 4 fundadores dos tigres asiáticos e com uma produção industrial muito grande, pode haver grande poluição, né? Mas, recentemente, Taiwan está tentando, por meio dessas ações que a doutora Celeste acabou de comentar, se desenvolver melhor na questão atinente ao desenvolvimento sustentável, né? Cumprir melhor um desenvolvimento sustentável, respeitar o meio ambiente nesse sentido. Então, é importante a participação de Taiwan para aprender o que os outros países estão fazendo na linha do desenvolvimento sustentável e também compartilhar suas práticas com o restante do mundo. Veja só, né? Um país que quer assento, quer participar, quer colaborar e é excluído, né? Doutora, de que forma que os impasses políticos, justamente entre Taiwan e a China, acabam prejudicando também o avanço global nas questões climáticas? Olha, isso prejudica, Joyce, porque nós temos que ter redes cada vez mais inclusivas no mundo, né? Mesmo Taiwan, ela tem muito para ensinar. Além de ter muito para ensinar, ele também é afetado pelas mudanças climáticas. Eles têm vários episódios de secas, tufões, então, da mesma forma que ele é impactado, ele tem interesse até em investir. E uma das ações que eu esqueci de mencionar é justamente que ele vai investir em empresas que desenvolvam tecnologias verdes. Então, por meio da tecnologia verde, nós podemos substituir essa emissão de combustíveis fósseis. Nós precisamos eliminar por completo as usinas de carvão até 2050. E em 2050 tem uma fase 2 que é prevista pela ONU, que a fase 1 é você eliminar por completo a emissão de gases líquidos. A segunda fase, a gente vai ter que começar a retirar da atmosfera esse carbono que nós emitimos, para poder equilibrar o planeta. E são regras que não tem como fugir, né? Todos os países têm que colaborar, têm que cumprir. Doutor Pedro, a inclusão de novos participantes nas COPs pode ajudar a acelerar, então, né, o cumprimento das metas climáticas? Com certeza. Taiwan pode não ser reconhecido como um país independente, mas tem um governo local que administra que faz a microadministração do país, né? Taiwan é reconhecido como, pelo menos pela ONU e pelo Brasil também, como uma colônia chinesa, né? E tem uma certa lógica, tem uma história por trás, não vamos dizer um lugar por trás de tudo isso. Taiwan, o presidente Chiang Kai-shek fugiu da China em 1950, depois da Revolução, e até 1971, Taiwan, inclusive, foi reconhecido, né, o Chiang Kai-shek foi reconhecido como presidente de toda a China. E depois
houve essa transformação. China hoje é gigante economicamente que é, e Taiwan teve o seu próprio desenvolvimento por meio principalmente dos fios semicondutores. O que eu quero chegar com tudo isso? Taiwan, assim como outros países não independentes conhecidos pela ONU, como Ilhas Caimã, Aruba, o próprio Vaticano como observador, embora seja um país independente, tem a sua ingerência local, tem a própria gestão ambiental. Então, a China tem um território muito vasto. A China está concentrada na gestão da China continental. Taiwan é um arquipélago que tem muita interferência da China, mas tem uma gestão local. Então, tendo uma gestão local, participando das conferências, pode agir administrativamente para trazer um desenvolvimento mais sustentável. Doutora Celeste, qual que é o papel aí das COPs na articulação entre ciência, política e ações climáticas? Bom, ele é fundamental, já que define as metas e, com isso, o futuro do país. Nós não podemos mais ter essas metas tímidas, por exemplo, vamos reduzir 5%. Não, nós estamos numa fase do planeta, e o Brasil tem sentido isso na pele, de que nós temos que ter metas cada vez mais realistas, factíveis, com a manutenção e a preservação do planeta que nós vivemos. Então, é muito importante que os países participem, estejam presentes e apresentem metas. Então, como que você vai reduzir? Você vai taxar, como no exemplo de Taiwan, as indústrias que poluem muito? Ou você vai estimular o consumo responsável de alguma forma? Vamos usar mais carros elétricos? Taiwan é um expoente nessa parte do uso da energia elétrica, da energia eólica. Ele usa, inclusive, a energia oceânica para a produção da própria energia. Estima-se que até 2050, 75% a 85% da energia produzida, então a gente tem que ter essa virada energética, vai ter que ser por meio de energia renovável. Então, abandonando-se as antigas fontes de produção de energia que são extremamente poluentes e prejudicam a saúde do planeta. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Há pouco tempo, o lançamento da assinatura por 10 anos da Oeste foi um sucesso. Os leitores, que são donos da revista e também são donos dos programas que a Oeste apresenta, nunca falham, porque eles sabem que a Oeste é essencial para que se conheça o Brasil verdadeiro. Nós estamos lançando agora outra campanha. Temos de chegar aos 100 mil assinantes até o fim deste ano. Falta pouco. Então eu peço a você que já é assinante, que dê de presente uma assinatura da Oeste ao seu parente, ao seu amigo, aos que ainda não sabem que a leitura da Revista Oeste é essencial para que se conheça de verdade o Brasil desses tempos estranhos. A chegada a esse patamar dos 100 mil vai permitir que a Oeste fale com superioridade no convívio com todos os outros órgãos de imprensa que não têm cumprido o seu papel de informar o que de fato se passa no Brasil. Conto com vocês mais uma vez e não tenho dúvida de que chegaremos aos 100 mil até o fim deste ano. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria,
Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Doutor Pedro, como a participação de Taiwan pode influenciar outros países ou territórios a contribuírem mais ativamente nas discussões climáticas? Taiwan pode influenciar mostrando o que já vem fazendo. Taiwan criou um observatório ambiental, Taiwan tem mudado a sua legislação, Taiwan tem um investimento alto em coleta de resíduos, né? Reciclagem. A população está muito consciente do que está acontecendo. Então, Taiwan participando, mostrando o que pode fazer, pode influenciar outros territórios que também não são reconhecidos pela ONU a também buscarem participar, mesmo como observador, né, a poder compartilhar experiências e adquirir experiências com os demais. E essas seriam as ações, né, doutora, que podem servir de exemplo para outros países, provavelmente, que já são desenvolvidas por Taiwan. Exatamente. Precisa lembrar que Taiwan é um expoente em matéria de tecnologia. E hoje, por meio da inteligência artificial, a gente está aqui num canal mais voltado para o público agro, nós já temos medidas em que, por meio de sensores, nós podemos controlar a umidade, a temperatura do solo. Então, cada vez mais nós podemos usar esses recursos que são escassos de uma forma mais inteligente e com uma maior produtividade. Doutor Pedro, qual que é o papel do comitê, já falamos aqui rapidamente do Comitê Nacional de Mudanças Climáticas de Taiwan, na promoção das estratégias aí ambientais? É justamente fazer a microgestão, é formular políticas públicas, é controlar o que está sendo feito de bom e o que não está sendo feito, é aferir métricas, como que vão fazer a evolução. Esse comitê é responsável pela fiscalização e pela execução das políticas públicas ambientais. Doutora Celeste, quais aspectos aí das políticas climáticas globais beneficiariam uma maior participação de territórios não membros da ONU? Olha, se nós pensarmos que para nós atingirmos essa meta, nós temos que envolver todos, então que só estados não resolve, então nós precisamos envolver a sociedade civil, precisamos envolver principalmente a esfera privada. Os estados, eles postulam, eles taxam, mas as pessoas que são poluentes são os consumidores, contribuem, as indústrias contribuem. Então, envolvendo uma sociedade que está engajada em mostrar para o mundo que ela é capaz e que é possível nós termos um mundo melhor, nós, então, dessa forma, conseguiremos, em nível global, ter uma governança e sustentabilidade. Doutor, só para a gente esclarecer aqui, Taiwan já foi reconhecida pela ONU, não faz parte das COPs, porque ela deixou de ser um território reconhecido quando iniciaram as COPs, né? Isso, até antes, né? A partir de, se eu não me engano, 1971, quando foi aprovada uma resolução na ONU que reconheceu a China, a República Popular da China, como a verdadeira representante da China na ONU, né? A China era, desde a sua fundação, era membro do Conselho de Segurança da ONU, né? Que são os 5 países que controlam a segurança global. E por um período de tempo, né? Por questões políticas, quem foi o representante foi Taiwan.
Não era a China continental, era a República de Taiwan. A República da China, desculpa, que é Taiwan. E depois que foi aprovada essa resolução, a China continental reocupou o seu lugar no Conselho de Segurança, mas a Taiwan foi reconhecida a partir de então como uma colônia chinesa. Então, Taiwan não seria mais um país independente e assim é reconhecido até os dias de hoje. E a China já é uma potência, né, doutor? É gigante e engole todos aí ao redor, né? Na realidade, sim, mas a partir dessa construção histórica, me parece que Taiwan se distanciou um pouco enquanto identidade cultural. Embora tenha na origem povos que migraram da China, fugindo da questão do comunismo, a China ela engloba uma série de outras populações. Tem as pessoas que os povos originários de Taiwan, que já viviam no local, teve pessoas da China, teve pessoas também do Oriente que passaram a viver ali, e tudo isso se mesclou, como no Brasil. Nós fomos uma colônia no passado, e tem os povos originários, aí primeiro os portugueses, os italianos, os japoneses, e hoje nós somos um povo que tem uma identidade própria, uma cultura própria, e me parece que eles já têm esse sentimento de pertencimento enquanto uma nação independente, tanto que eles têm um presidente, eles têm um poder legislativo, eles estão preocupados com atingir as metas do desenvolvimento sustentável da ONU. Até o ano passado tinha uma presidente mulher. Então, tudo isso mostra que não tem como ele ser reduzido a uma condição de mera colônia. Até a gente não pode confundir os conceitos de Estado e nação. Hoje eles são, sim, uma nação. E no processo de construção histórica, ao contrário do Brasil, que primeiro ele se firmou como um Estado para posteriormente ser uma nação, mas o caminho histórico a ser percorrido, normalmente pelos países, é primeiro eles se firmarem como uma nação, para posteriormente eles serem reconhecidos como um Estado. Me parece que essa transição está ocorrendo e ela também é um local, um ponto estratégico para o mundo. Tem historiadores que a consideram a ilha mais importante do mundo pela sua posição estratégica. Então, não seria interessante nós deixarmos que nenhum país a ocupasse, porque isso colocaria em risco até a própria segurança mundial. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida, do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vita Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vita Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma dessa. Tem que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800.
Doutor, COP29 terminou, Taiwan já está aí, não começou agora essa busca, né, por um assento. Outras COPs virão ano que vem aqui no Brasil. Teve algum avanço, alguma sinalização? É a ONU que tem que autorizar a participação do país, né? Exatamente. A ONU que organiza as conferências das partes, né, as COPs. E a ONU organiza essa conferência com os países membros da ONU. Taiwan não é um país reconhecido como independente pela ONU, então não pode ser um participante da COP. O que poderia ocorrer seria uma participação como observador, né? Como é o caso, por exemplo, do Vaticano. Poder observar o que os outros países estão fazendo, mas sem direito a real influência na discussão, né? No momento, não há nenhuma sinalização de que Taiwan, de fato, irá participar da próxima COP aqui no Brasil, mas, pelo que conheço do país, imagino que é uma luta constante que eles estão buscando, pelo menos participar como observador, poder compreender melhor as discussões, entender melhor o que os outros países estão fazendo e, nos bastidores, conversar também sobre o que eles estão fazendo, como podem contribuir. Doutora, estamos falando aqui sobre COP, clima, o programa é de agro, mas o agro e o meio ambiente caminham juntos. Estamos falando de Taiwan, mas não podemos deixar de citar o Pró-Vítima. Explica rapidamente aqui para o nosso público o que é um instituto, qual que é o trabalho que vocês desenvolvem. Então, o Instituto Pró-Vítima ele foi criado após as discussões no Congresso Nacional, em que foi aprovado o grupo de trabalho pela aprovação do Estatuto da Vítima. Esse estatuto ele prevê, então, que a vitimologia, como uma ciência, ele trata da vítima, não só de crimes, é vítima de crimes, vítimas de calamidades públicas e vítimas de desastres naturais. Porque, como uma ciência autônoma, a origem do fato traumático repercute na vítima. Então, da mesma forma, nós precisamos desvincular dessa questão de pensarmos só em crime e ressocialização do delinquente. Nós precisamos ter políticas públicas de atenção e apoio às vítimas. O que isso envolve? Isso envolve um acolhimento emocional, isso envolve fixar uma reparação do dano, isso envolve, nós temos políticas estratégicas de prevenção, de apoio e desvitimização. E é nesse sentido que nós trabalhamos, desenvolvendo campanhas. Nós temos uma parceria com a União Europeia no Infovítimas Brasil. Até sugiro, se você se sente vítima de qualquer coisa e tem dúvidas, consulte esse site. Ele foi primeiramente desenvolvido na União Europeia e o Brasil é o primeiro país fora da Europa a ter esse site, que é trazer para a vítima, na linguagem da vítima, o que é ser vítima, quais as consequências e onde buscar ajuda. Então, vocês atendem o Brasil todo, né, doutor? Pela internet, pelo site, a gente vai deixar o site aqui para quem tiver interesse, tiver alguma situação. E realmente, vítima não é só vítima de crime, né? Exatamente. É muito importante para as pessoas que sofrem algo entender que vítima não é só vítima de violência doméstica, de morte. Vítima pode ser uma vítima dos danos causados pelo desgaste do meio ambiente, que é a discussão que a gente está tendo hoje. Existem direitos difusos à proteção, à integridade da vida, né? Então, vítima, você está sofrendo algum dano, procure se informar, entre no site. Vítima pode ser muito mais do que crime. Se você quiser saber mais, mande sua pergunta para nós, para o Dr. Pedro, para a doutora Celeste. O WhatsApp para você conversar com a gente está passando aqui. Dr. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, Joyce. Foi um prazer. Doutora, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada e parabenizo a Oeste por essa iniciativa e essa abertura para a gente poder trazer discussões tão relevantes. Esse aqui é um canal de comunicação aí com o público inteligente que busca sempre informação e conhecimento. Gratidão a você. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.